poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, com você e comigo, sempre no nosso programa. A gente tem o pastor Augustus Nicodemos, que é o nosso comentarista. Pastor. Querido ouvinte, nossa saudação em nome de Jesus, nossa gratidão pela sua audiência, pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez. Nossa expectativa é que esse programa seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família, enfim, que Deus possa nos usar para tocar as vidas de pessoas que nos ouvem aqui no mundo todo, né, Nathan? Temos audiência exatamente. Em várias partes do mundo, graças a Deus por isso. Muita gente fazendo download desses programas, né, ao redor do planeta, e a gente tem ficado bastante feliz. Eu fico grato a Deus por essa oportunidade, e hoje nós estamos no programa de número 198. Puxa vida. Daqui a pouco a gente chega no 200 aí. Muito bom. Bom, estamos em ano eleitoral e esta é uma época em que mais se consegue falar com um político, né? É mais fácil falar com eles, estão na rua aí, já andando, apertando a mão das pessoas. Teve um que até apertou a mão de um manequim, achando... Isso é clássico, os nossos ouvintes aqui de Goiânia sabem de quem se trata. Eu não vou nem perguntar. Não. É a hora que estão mais acessíveis, especialmente os que são candidatos à reeleição. Aqueles que se aproximam das igrejas evangélicas também, alguns até usam os púlpitos das igrejas com a permissão de seus pastores, inclusive, para falarem de suas propostas. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso no programa de hoje. Pastor Augustus, eu acredito que esse é um tema bastante relevante. E a pergunta, ou as perguntas, pelo menos duas, seriam: qual deve ser a relação da igreja com a política, não apenas nas temporadas de eleições, como também em relação à participação da vida política de sua cidade, estado e nação? E, por fim, como é que a Bíblia delibera sobre essa questão? O senhor responde na ordem que o senhor achar melhor. Tá certo, Nathan. Vamos começar lembrando que nós vivemos hoje uma realidade bastante diferente daquela do mundo dos autores da Bíblia. Tanto no Antigo Oriente, na época do Antigo Testamento, quanto no mundo greco-político romano, havia um sistema que nós não encontramos hoje nas culturas ocidentais, não é? Nós hoje temos a democracia e outros sistemas de governo parecidos com esse, que permitem uma participação do povo na escolha dos seus governantes. Sim. Na época do Antigo Testamento, o que havia era o império, né? Em que as dinastias se perpetuavam de pai para filho, familiares, ou então golpes de Estado que colocavam generais ou homens fortes no poder. A participação do povo era nula, né? Nenhuma. Sim. Mesma coisa na época do Novo Testamento, na época em que Jesus viveu, Paulo viveu, não tinha isso do povo participar na escolha dos governantes e tudo. Então vai ser difícil encontrar no Antigo Testamento e no Novo alguma coisa que nos permita uma comparação e o estabelecimento de princípio, um padrão, né? Exatamente porque o sistema era outro. Mas isso não quer dizer que nós não vamos encontrar na revelação de Deus, que é a Escritura, alguma coisa que possa nos orientar a viver mesmo num tipo de sociedade que não é o mesmo da sociedade dos autores bíblicos, não é? Por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, ele trata da questão das autoridades constituídas. E ele diz, né, que, primeiro, que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. Segundo, que essas autoridades, elas procedem de Deus e as que existem foram estabelecidas por Deus. Essa é a razão pela qual nós devemos nos sujeitar. Diz também que o objetivo dos governantes é punir o mal e proteger aquele que pratica o bem. Sim. Né? A ponto de que Paulo chama a autoridade de ministro de Deus para o bem do povo. Né? E também diz que a autoridade traz a espada
como ministro de Deus para castigar o que pratica o mal, não é? E fala também que a gente deve pagar tributo às autoridades e assim por diante. O apóstolo Paulo reconhece a legitimidade do poder terreno, do poder civil, e mesmo que na época o imperador era Nero, né, quando Paulo escreveu estas palavras, ainda assim Paulo fala de respeito, de obediência, naturalmente enquanto não houver uma coação ou uma pressão para que se quebre a lei daquele que é o imperador supremo, que é Deus. Sim. Não é? Mas a gente, de uma passagem como essa, a gente já tira alguns princípios mesmo vivendo numa democracia. Ou seja, que mesmo que o sistema de colocar um governante no poder seja o sistema democrático, não era esse na época de Paulo, ainda assim ele pode ser usado por Deus e nós podemos considerar o sistema democrático, as pessoas eleitas democraticamente, como sendo realmente pela vontade de Deus. Deus pode falar através do povo, né, pela eleição. Isso não quer dizer que todo eleito pelo povo vai ser um bom governante. Isso, às vezes pode ser até o contrário. Ao contrário, Deus pode estar querendo trazer juízo mesmo, né, sobre um povo, ou fazer o povo sentir o quanto custa afastar-se dele e assim por diante. Há casos, né, e casos na história sobre isso. Mas a gente percebe dessa passagem que a política é legítima, que a autoridade é legítima, que o exercício do poder é legítimo, que a proteção do cidadão é dever dos que estão em autoridade, bem como a punição do mal. Então, isso já nos dá um padrão na hora de escolher pessoas que vão ocupar esse tipo de cargo. Né? Se eu tenho, na democracia, o privilégio, né, de poder participar na escolha, eu devo lembrar, então, do que é que eu vou escolher e para que eu vou escolher. Então, eu devo pensar em pessoas que sejam capazes de exercer essa função, de buscar o bem comum, proteger o cidadão, dar condições para que ele desenvolva a sua vida, que ganhe o seu pão com tranquilidade, né, e com eficácia, que puna os malfeitores, que castigue o mal, que iniba o avanço da iniquidade, não é? E que proteja os direitos civis fundamentais. Então, eu tenho que procurar nesse sentido. E já de cara, Natsan, fica claro que eu não deveria votar em uma pessoa para prefeito, vereador, governador, senador, deputado, só porque ele é crente. Não devia. Esse é um engano que os evangélicos cometem. Eu me lembro até de uma campanha, uma época, de um cidadão que era evangélico, que a campanha dele era a seguinte: irmão vota em irmão. Eu não acho que irmão vota em irmão porque é irmão. A gente deve votar em alguém que seja capaz de exercer as prerrogativas, as funções, deveres do cargo. E nem todo irmão é capaz disso. Que o diga aí os exemplos de políticos evangélicos, né? Que não tem contribuição nenhuma, não, ao contrário, às vezes dá mau testemunho, está envolvido aí em corrupção. E a única coisa que se preocupa é procurar os interesses da sua denominação, ou da sua igreja, ou assim por diante. Parece que vira um despachante da denominação. Esse é o nome que a gente dá para esse tipo de político, despachante de igreja, né? Tijolo, telha e templo, né? São os 3 T's da campanha dele, né? Para poder ganhar o voto dos evangélicos. Então, eu não devo votar em evangélico só porque ele é evangélico. Eu preferiria votar em alguém que não é evangélico, mas que tem carreira como político, tem demonstrado competência, tem exercido uma gestão eficiente, ou pelo menos tem procurado cumprir o seu papel com dignidade, né? Eu prefiro votar num desse do que votar no evangélico, que não tem história, ou então tem uma história muito ruim, né? Ou seja, eu posso até votar no evangélico, mas não primordialmente porque ele seja evangélico, mas porque ele tem competência para exercer. Esse é o melhor dos dois mundos, né? Se a gente encontrar um que seja competente e que seja crente no Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Natsan, a gente encontra exemplos de servos de Deus que serviram na área política. O exemplo mais conhecido é o de Daniel, né? Sim. Daniel serviu na corte de diversos dos reis da Babilônia, assumindo posições muito importantes de administrador de província, conselheiro do rei, chefe dos sábios, ou seja, e era uma pessoa que não se corrompeu, permaneceu fiel a Deus, cumpriu fielmente o seu mandato, a ponto de que era reconhecido, inclusive, pelos inimigos, o pessoal que era adversário dele, né? Diziam que não conseguiam achar absolutamente nada contra Daniel, né?
fizeram auditoria, cortaram o sigilo bancário. Tentaram achar alguma coisa. Não tinha nada contra Daniel, um servo de Deus. Ninguém que tinha feito delação premiada. Nada. Mesma coisa Neemias, outro que era copeiro do rei, e a gente pensa que era só levar o copo para o rei beber, mas não, o copeiro era uma pessoa próxima do rei, não é? Envolvido em política, tanto era de confiança, né? De confiança. Era quem primeiro tomava o copo, né? Se estava envenenado, era quem morria primeiro. Eu tomo aqui, você pode tomar tranquilo aqui, que está tudo bem. Né? Neemias foi consultado pelo rei, né, a respeito do retorno, pelo rei Ciro, né, do retorno dos judeus do cativeiro para a terra prometida, e participou, né, plenamente de todas as negociações e tudo. É mais outro político, né, que... Com isso a gente pode dizer que Deus vocaciona cristãos que estão aí na igreja para a carreira. Eu acho também, Nadson, eu acho que inclusive nós deveríamos, as igrejas deveriam se envolver um pouco mais e preparar jovens para ocupar essas posições. Isso já aconteceu antes, no tempo em que a reforma protestante teve uma influência maior na Europa. Sim. Eu quero citar aqui o exemplo do conhecido Abraham Kuyper, um holandês da Igreja Reformada que era ministro da Educação. Ele era pastor, né? Ele era pastor, e quando foi eleito para servir na área política, inclusive ele abriu mão, né, do pastorado, porque ele não queria misturar as duas coisas. Que ele fundou, o que acontece hoje. Acontece. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã e depois chegou a primeiro-ministro, né, da Holanda, dos Países Baixos. Então é um exemplo para nós da história. Agora, você já tocou nesse assunto, eu também acho que não devia misturar as coisas. Se uma pessoa é pastor, ele foi chamado para ser pastor, ele não deveria ser político. O que é que acontece? Quando esse político pisa na bola, ou acontece uma denúncia, como nós temos assistido mais recentemente, respinga na igreja evangélica. Com certeza. Não é? Respinga no cargo de pastor, porque a mídia joga tudo na mesma vala comum e vem crítica em cima dos evangélicos e assim por diante. Eu acho que se um pastor se sente vocacionado para a área política, ele devia renunciar ao pastorado. Bom, e só para terminar o pensamento, que eu acho que é o que você ia perguntar, da mesma forma eu acho que igreja, púlpito de igreja não é palanque. Nós não deveríamos chamar candidatos para falar enquanto candidato. Não é? A igreja deve instruir a respeito do que é política, do perfil do bom candidato, incentivar os cristãos a exercer o direito de voto, o privilégio de participar, mas não fechar com esse partido, com aquele candidato, porque o que é que acontece, Nathan? A igreja força ou apoia um determinado candidato ou partido. Ele vai na frente e mela tudo. Recai sobre a igreja. A igreja não devia se envolver em política partidária, embora ela não pode ser apolítica, mas ela não deve se envolver em política partidária. O que o senhor acha dessa postura? Por exemplo, e concordamos de fato com relação a oferecer o púlpito e tal, mas num dia da semana qualquer, numa sala reservada, num salão, você chamar vários políticos, vários candidatos e a igreja poder fazer perguntas, então um debate. Acho bom, é diferente de ceder o púlpito e fechar com um candidato, mas eu acho bom, acho didático, né? Se houver que cada um possa ter a isso. oportunidade de falar e responder os questionamentos. Isso aí eu vejo com bons olhos, acho que pode ser feito sim. Ok. Bom, tá aí então esse programa que girou em torno do tema Igreja e Política, uma vez que nós estamos aí às portas das eleições, na verdade, que de 2 em 2 anos, uma atrás da outra, né? A gente vai ter eleições aí, teremos eleições, e que você possa pensar seriamente sobre isso. Obrigado pela sua preciosa audiência, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e que Deus o abençoe. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.